Tudo começou como qualquer outra manhã, uma manhã aparentemente comum e rotineira. Entre os inúmeros documentos cuidadosamente entregues, as agendas foram meticulosamente ajustadas, e os papéis importantes passaram de uma mesa para outra, como de costume, em um fluxo contínuo e organizado de trabalho. Mas sob a pilha de documentos oficiais, algo estava prestes a abalar silenciosamente o curso habitual. Esse documento, um decreto real, carregava o peso inequívoco da autoridade. Servia para estabelecer e, ocasionalmente, introduzir reformas cuidadosas que ajustavam a imagem pública do rei. Mas naquela manhã, havia algo diferente no ar. O clima, descrito por alguns funcionários como hortenso, mais determinado, indicava que aquele não era um ato comum de administração cerimonial. O que chamou a atenção imediatamente foi a dupla. Bem a princesa Anne, sua irmã e uma das mais discretas, porém impressionantes, participou. Essa assinatura conjunta causou alvoroço, mas foi o conteúdo do decreto que provocou ondas de choque tanto na instituição quanto na nação, pois tratava-se do representante real que deveria representar a monarquia em assuntos oficiais de Estado. Apenas 4 nomes estavam nessa lista. Quatro figuras públicas que deveriam carregar o peso da coroa para a próxima era. 4 assinaturas que causaram inquietação. O que causou alvoroço não foi quem elas eram. O príncipe Harry, cujo afastamento voluntário mudou fundamentalmente a percepção pública da monarquia, e a consorte do rei, a mulher cujo lugar ao seu lado antes era considerado inquestionável. O nome dela não apareceu. Pessoas próximas logo esclareceram. Isso não foi um engano, nem um erro de impressão. Não foi um momento de desatenção. Foi intencional. Foi exemplar em seu silêncio. Na história moderna da realeza, as consortes sempre foram mencionadas em tais documentos. Seu papel podia ser predominantemente cerimonial, mas sua presença era significativa. A omissão de Camila quebrou séculos de tradição. Analistas políticos, historiadores da realeza e o público. Por quê? Por que o rei Charles, que defendeu Camila por décadas, autorizaria uma omissão tão drástica? E ainda mais intrigante, por que ele assinaria isso? Relatos vindos do palácio descrevem um momento de silêncio antes de ele assinar. Uma pausa tão significativa que prendeu a respiração de todos os presentes. Mas, no final das contas, o ponto central tornou-se algo irrevogável, mais do que apenas riscar um nome. Ele revelou um amor mais profundo, a princesa Anne. A famosa princesa, conhecida por sua sobriedade e senso de dever, deixou clara sua posição. A monarquia precisava ser mais enxuta, mais inteligente e mais respeitada. Para sentimentalismo, por mais enraizado que fosse, não havia espaço nos planos de reforma. Seu nome estava ausente em um documento que deveria definir o futuro. Não houve nenhuma declaração pública. Nenhum posicionamento do palácio, apenas um silêncio crescente, que pesava mais do que qualquer comunicado à imprensa. E nesse silêncio, começou a se delinear uma nova ordem de poder. Não pela resistência, mas pela estratégia. E no centro estava a mulher cujo nome permanecia, a princesa A. Inflexível, pragmática e criada à sombra do dever. Na cidade do glamour, ela foi educada desde pequena não para receber elogios, mas para assumir responsabilidades. Como única filha da rainha Elizabeth II, ela herdou uma força marcante, enquanto outros membros da família real lutavam com as manchetes. Enquanto uns se deleitavam sob os holofotes da imprensa sensacionalista, Anne construiu um legado completamente diferente. Um legado que não estampava as capas dos jornais, mas estava profundamente enraizado nos alicerces da monarquia. Durante décadas, Anne foi considerada a trabalhadora da realeza, um título que ela carregava não como um fardo, mas como parte de sua identidade. Incansável, ela participava de centenas de compromissos todos os anos.
E ficou conhecida por sua pontualidade, sua franqueza e sua aversão a pompas desnecessárias. Sem séquito, sem entradas dramáticas, apenas a execução intransigente do seu dever. Com o tempo, essa confiabilidade se transformou em influência. Discretamente, atrás das portas fechadas do palácio, Anne tornou-se uma pessoa de confiança em tempos de incerteza. Incerteza. Ela não apenas participava das reuniões, mas também influenciava seus resultados. Seu conselho não era procurado por causa de seu título, mas por seu compromisso em preservar a integridade institucional da monarquia. Quando Charles subiu ao trono, ficou cada vez mais claro que a influência de Anne estava crescendo. Não por meio de anúncios oficiais, mas por sua presença constante. Enquanto outros membros da família real estavam ocupados com escândalos ou transições, ela permaneceu como uma força constante nos bastidores. Ela recebia dignitários estrangeiros, inspecionava regimentos, participava de reuniões informativas e sentava-se àquela mesa como se a monarquia silenciosamente se remodelasse ao seu redor. Ao contrário de Camila, cuja ascensão à rainha consorte foi acompanhada por campanhas midiáticas cuidadosamente orquestradas e uma presença pública crescente, Anne não precisava de validação pública para provar seu valor. O respeito por ela vinha de dentro, dos funcionários, do exército e de seus colegas. Enquanto Camila trouxe um tom mais suave e sociável para a monarquia, Anne era toda estrutura e força. Ambas cumpriram seus papéis, mas com bases totalmente diferentes. Uma personificava a mudança, a outra a continuidade. Essa diferença filosófica abriu caminho para um confronto. Pessoas próximas relatam que Anne começou a demonstrar preocupação com o papel cada vez maior de Camila. Ela não questionava a sua presença, mas sim a velocidade das mudanças. Anne acreditava que a monarquia prosperava por meio da paciência e da hierarquia, e que isso estava em risco. A dignidade da instituição não era nada pessoal. Ela se via como a última defensora de um ideal. Quando começaram as conversas sobre a redução da monarquia, Anne não ficou em silêncio. Ela deixou clara sua posição. Se a monarquia quisesse resistir às exigências da modernidade, teria que eliminar o que fosse supérfluo. Credibilidade. E embora Camila continuasse sendo importante para o rei em nível pessoal, Anne não a via como essencial para esse modelo enxuto. Seu argumento não era emocional, era estratégico. E, de fato, funcionou. Quando o rascunho final do decreto real foi cuidadosamente revisado e aprovado, a caligrafia de Anne, ao lado da do rei, era muito mais do que apenas uma figura meramente cerimonial, ela representava uma participação ativa e significativa. Anne não era mais apenas a royal mais dedicada, ela havia se tornado a bússola deles, a estrategista por trás do trono. Em uma família frequentemente definida por dramas, a ascensão de Anne foi diferente. Sem discussões acaloradas, respeito merecido e uma vida de serviço que, no final das contas, a levou não aos holofotes, mas à sala de controle do futuro da coroa. Isolamento axial de Camila. Durante décadas, Camila Parker Bowles ocupou um lugar complicado aos olhos do público britânico, de objeto de ódio a outra mulher no triângulo amoroso mais notório do século XX. Do século até a aceitação posterior como rainha consorte, seu caminho foi único. Sua mera presença na monarquia simbolizava, em outros tempos, inquietação. Mas, com o passar do tempo, essa imagem foi se dissipando. Sua resiliência, discrição e lealdade inabalável. Para com Charles ajudaram a suportar a tempestade dos escândalos. E se estabelecer como uma companheira mais calma e estável daquele Charles que ela amou quase a vida inteira. Foi uma transformação construída ao longo de anos de contenção e paciência. E quando finalmente foi coroada ao lado do rei Charles, parecia que ela havia, enfim, alcançado um lugar de respeito garantido. Mas esse sentimento revelou-se ilusório.
No momento em que seu nome faltou no decreto real, tudo começou a desmoronar. Em público, Camila manteve a postura. Ela sorriu, acenou e cumpriu suas tarefas restantes com a mesma atitude, mas por baixo da superfície, algo havia mudado. A silenciosa engrenagem dos procedimentos reais, briefings, protocolos, antes encontrado em programas, agendas e planos oficiais de eventos, foi desaparecendo aos poucos. Não completamente, nem de forma abrupta, mas o suficiente para que observadores atentos percebessem. Funcionários que antes lhe reportavam diretamente foram transferidos. Eventos que ela liderava passaram para outros membros da realeza. E embora a palavra nunca tenha sido dita em voz alta, a mensagem era inequívoca. Ela foi empurrada para a margem. Dentro do palácio, a tensão aumentava. Funcionários que trabalharam de perto com Camila durante anos tornaram-se evasivos ou vagos. Seus antigos apoiadores de longa data já não a defendiam mais. Quem entendia a linguagem do não por escândalo ou vergonha, mas por um lento e calculado desmonte. Não foi um castigo, mas uma reorganização. Seu papel, que antes estava firmemente ancorado e restrito à ordem cerimonial e às tradições estabelecidas, evoluiu significativamente. Agora, sua função principal passou a ser a de apoiar ativamente as causas importantes, aparecer com muito mais frequência sob os holofotes da mídia e do público, e, crucialmente, posicionar-se de forma proeminente como uma rainha consorte verdadeiramente independente e influente, com sua própria voz e agenda. Mas, em um sistema que valoriza a discrição, essa autoconfiança talvez tenha sido percebida como um excesso. Enquanto Camila acreditava estar consolidando sua posição na monarquia, outros, especialmente o grupo tradicionalista liderado pela princesa Anne, viam algo diferente. Uma perturbação da hierarquia cuidadosamente equilibrada. No reino da opinião pública, a percepção é tudo. E apesar de seu trabalho de longa data, a imagem pública de Camila continuava dividida. Enquanto muitos britânicos começaram a respeitá-la, uma parte considerável, que buscava uma monarquia mais enxuta e eficiente, não via mais espaço para ações movidas pela emoção. Assim, os cálculos passaram a ser feitos não com base no sentimento, mas na necessidade. O parlamento começou a exercer uma pressão sutil sobre a monarquia para que a imagem pública se concentrasse em um círculo pequeno e eficiente. Com essa reforma, veio uma clareza implacável. Cada membro da família real precisava justificar seu lugar perante o público, não por sua história pessoal, mas pelo valor institucional. Nessa equação, era mais do que indispensável. O processo de sua exclusão foi elegante, discreto e impiedoso. Nenhuma tarefa formal. As funções foram redistribuídas, os convites deixaram de chegar, sua influência não evaporou por escândalo ou vergonha, mas sim por omissão. Ela permaneceu rainha consorte apenas no título, mas seu acesso, sua voz e sua presença à mesa do poder foram silenciosamente apagados. Para os de fora, essa mudança parecia sutil. Mas para Camila e para aqueles que entendiam a linguagem dos rituais reais, era uma mensagem alta e clara, impossível de ser mal interpretada. Seu capítulo, ao que tudo indicava, estava chegando ao fim, não com barulho, mas com silêncio. A tempestade midiática e a reação pública. Quando a notícia sobre a exclusão de Camila veio à tona, não foi apenas um sussurro. Foi uma detonação. As manchetes dominaram os noticiários, e especialistas se esforçavam para interpretar o significado da ausência do nome dela. Para muitos, não foi nada menos do que um terremoto real. Alguns chamaram isso de uma correção, uma adaptação há muito necessária ao sentimento público. Outros viam nisso uma exclusão injusta de uma mulher que, de fato, havia conquistado seu lugar. Mas, em qualquer caso, a omissão foi simbólica.
Não apenas de política, mas de poder e de como ele pode mudar rapidamente na corte real. Os talk shows fervilhavam de discussões. Seria esse o efeito duradouro do legado da princesa Diana? Charles cedeu à pressão institucional? Ou será que Anne, por muito tempo subestimada, agora era a mulher mais poderosa do palácio? Seguiram-se pesquisas de opinião com divisões claras. Embora alguns simpatizassem com Camila, muitos apoiaram a ideia de uma monarquia moderna composta por Charles, Anne, William e Catherine. De fato, o índice de aprovação de Anne disparou. Enquanto isso, a ausência de Camila se tornou uma característica regular da cobertura da mídia. Analistas de jornais dissecaram cada palavra do decreto. A portas fechadas. Não houve nenhuma declaração oficial, o que alimentou ainda mais as especulações. Comentaristas comentaram quão perturbadoramente familiar isso parecia. Mais uma vez foi. Comparações com Sarah Ferguson, Meghan Parker e... Desta vez não foi um escândalo, mas uma estratégia. Sistemático, silencioso. Ela não deu nenhuma entrevista. Ela não fez nenhuma declaração. Seu silêncio tornou-se uma forma própria de resistência, uma recusa em jogar o jogo do... Mas também um sinal de que algo estava profundamente errado. No palácio, segundo fontes internas, a divisão aumentava. Charles, antes seu defensor mais apaixonado, agora estava dividido entre a mulher que amava e a instituição à qual dedicou toda a sua vida. Segundo alguns, teria sido a mais alta forma de sacrifício, escolher o dever em vez do afeto. O mundo observava, não apenas por causa da reação de Camila, mas pela questão do que isso significava para a monarquia como um todo. Seria esse o início de uma renúncia silenciosa ao poder? Ou o primeiro capítulo de uma reestruturação muito mais profunda? Uma coisa era certa. A monarquia estava em transformação. E estava segura diante dessa mudança. Uma nova ordem real. Após o decreto, começou a se formar um novo cenário real, agora baseado em apenas 4 nomes: Charles, Anne, William. Uma monarquia construída sobre a função, não sobre a fachada. Cada decisão agora parecia seguir essa visão. Briefings para a imprensa enfatizavam seus papéis, e, aos poucos, a outrora extensa família real, cheia de primos, detentores de títulos e figuras cerimoniais, deu lugar a um centro de poder concentrado. No coração desse novo modelo, sua presença antes negligenciada agora era a espinha dorsal da monarquia. Com William e Catherine ganhando prestígio público, a família real encontrou um novo ritmo. Um ritmo que não se baseava na história, mas no desempenho. Catherine assumiu muitas dessas funções, com graça e uma aprovação pública esmagadora. A princesa de Gales já era há muito tempo a figura radiante da monarquia, mas agora ela estava crescendo para algo maior, tornando-se a futura matriarca da ilha. Não em desonra, mas como. Outros acreditam que ela planeja um retorno. Não por meio de confronto, mas com perseverança. Influência silenciosa, aparições estratégicas e aliados bem posicionados. Só o tempo dirá qual versão de Camila surgirá a seguir. Mas uma coisa é certa. Sua exclusão não foi o fim de uma história, mas o início de uma transformação. A monarquia, como a conhecíamos, ficou para trás. Em seu lugar surge algo mais enxuto, mais afiado e mais direcionado. Se isso garantirá sua sobrevivência ou semeará novas divisões, ainda está por se ver.
Mas não removeram apenas um. A exclusão de Camila, uma evolução necessária ou uma traição pessoal disfarçada de dever? Escreva para nós nos comentários. Lealdade e mudança. Se você gostou desse olhar aprofundado, curta, inscreva-se e compartilhe o vídeo com todos que se interessam pelos bastidores da história da realeza. Porque, às vezes, as maiores mudanças não acontecem com uma coroação, mas sim com a ausência de um nome. Obrigado por assistir.